Nós vamos conversar agora com a senadora pelo Mato Grosso do Sul, MDB, e pré-candidata à presidência, Simone Tebet. Em primeiro lugar, meu boa noite, senadora. Boa noite, William. Boa noite a todos que estão nos assistindo na CNN. Muito obrigada pelo convite. É um grande prazer. Nós tivemos aqui a oportunidade de entrevistar vários dos seus, vou colocar assim, concorrentes. Fizemos entrevistas com Sérgio Moro, com Alessandro Vieira, com o governador João Dória e também com Ciro Gomes. A nossa ideia nessas entrevistas, senadora, é apresentar um pouco também das pessoas das quais estamos tratando como candidatos ao principal cargo aqui do país. Então, começando minha primeira pergunta à senhora, muito mais pessoal. A senhora, no ano passado, escreveu um texto para um livro que tem um curioso título. O título é Princesas de Maquiavel. Maquiavel é um escritor associado com um realismo muito duro do ponto de vista da política, inclusive pela afirmação que em política nunca se consegue realizar princípios. O que a senhora tem a ver com Maquiavel? Bom, primeiro que eu concordo com ele, porque faço política há muito tempo, a saber que a realidade nua e crua da política ela é cruel. Especialmente no país que nós estamos vivendo de tantos ismos, né? Autoritarismo, extremismo, populismo e toda sorte de ismos que tem feito o Brasil andar para trás. Mas esse Princesas faz toda a diferença no título do livro, porque mostra o quão importante a participação da mulher na política, hoje tão subrepresentada. A mulher, quando entra na política, entra para fazer diferente. É isso que nós queremos, redesenhar a história do Brasil através da boa política. Política, para mim, sempre foi a arte de administrar sonhos. E é isto que nós precisamos voltar a fazer o povo brasileiro acreditar. Para ele evitar, tão longe da eleição, ter que fazer uma opção entre o ruim e o péssimo, entre voltar ao passado populista, intervencionista, né, de denúncias de patrimonialismo, de denúncias de corrupção, ou permanecer num presente que viola todos os avanços civilizatórios na nossa pauta de costumes ou mesmo nas ameaças que faz às instituições democráticas. Então, Princesas aí significa uma homenagem às mulheres que podem fazer a diferença e mostrar para Maquiavel que é possível fazer política do jeito certo. Demonstrar a Maquiavel que é possível fazer política do jeito certo, é virar ele de cabeça para baixo. Agora, senadora, a senhora tem sido muito enfática em dizer, numa recente entrevista, eu vou ler uma frase que a senhora pronunciou: mulheres se diferenciam dos homens na política por possuírem mais sensibilidade, senadora. A senhora podia nos mencionar quem, no mundo da história ou da política moderna, no Brasil ou fora do Brasil, como figura feminina na política, é, digamos, não sei se um ídolo, mas alguém em quem a senhora se olha? E são tantas. A Michelle Bachelet tem uma frase muito histórica, né? Ex-presidente do Chile, atualmente em Direitos Humanos da ONU. Ela diz o seguinte, que quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Quando várias mulheres entram na política, muda a política. Eu faço uma homenagem a ela, rendendo homenagem a todas as mulheres que brilham e brilharam e que são anônimas muitas vezes. Eu mesmo hoje fui surpreendida. Fiz uma reunião aqui com o empresariado de São Paulo e depois muitos se surpreenderam com a minha fala, com a minha ponderação, com o meu equilíbrio, né? E a minha surpresa foi recíproca. Como assim? Eu estou na política há 20 anos. Né? Nós participamos de um processo de CPI, eu fui candidata à presidência do Senado, presidi a comissão mais importante do Congresso Nacional e alguns se espantam com o fato de nós sabermos sobre economia, de nós sabermos nos posicionar, de apresentar propostas saudáveis para o futuro do Brasil. Então é um pouco disso. Senadora, a senhora citou um nome importante na política latino-americana da ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet. Ela é uma socialista. A senhora escolheu como principal assessora, alguém que lhe dá aconselhamentos em economia, Helena Landau. Ela é conhecida por um discurso, como a senhora mesmo descreveu, liberal, porém com uma visão social. Como é que a senhora pretende combinar essas duas coisas? Bom, primeiro dizendo que eu sou liberal na pauta econômica e sou progressista na pauta de costumes. Helena se provou, principalmente nos últimos anos, uma liberal moderada com viés social. Nesse aspecto, o que eu quero dizer é o seguinte: o fim
da política brasileira tem que ser o compromisso social com os miseráveis. O fim hoje, o que se busca através de uma economia que vai ter que conter gastos, enxugar a máquina, fazer uma reforma tributária eficiente e com progressividade para que o pobre pague menos impostos e aquele que tem maior capacidade contributiva pague mais impostos. E todo esse processo, ele vem para alcançar um fim, que é o compromisso social. Não se faz social no Brasil sem responsabilidade fiscal. Então, o que eu quero dizer, e venha sempre em seguida a minha fala, a pergunta sobre, por exemplo, privatizações, eu falo que as privatizações, elas são necessárias, mas elas são necessárias não para pagar dívida pública, como aconteceu no passado, porque era necessário lá. Lá nós tínhamos uma dívida incontrolável. Hoje, com a relação dívida-PIB um pouco mais controlada, tudo que se deixa de ser do Estado e vai para a iniciativa privada, esse recurso que nós vamos conseguir levantar é para políticas públicas. Então, é nesse sentido que nós temos que repensar o liberalismo no Brasil. É possível cortar gastos tributários, hoje na ordem de algo em torno de 380 bilhões de reais, não esse corte linear como queria Paulo Guedes, mas olhando o custo-benefício de cada gasto. O que tiver benefício fica, o que não tiver benefício para a sociedade cai, e essa economia que se faz e que se quer fazer vai exatamente para aquilo que a população mais precisa. Um teto para morar, 5 a 6 milhões é o número de déficit habitacional, políticas públicas voltadas não só para o assistencialismo como o Auxílio Brasil, extremamente necessário, mas com uma porta giratória para que a gente possa inserir o jovem, o trabalhador no mercado de trabalho, com curso profissionalizante, com a indústria que eu chamo, que é a verdadeira reforma, que é a indústria do conhecimento. Senadora, isso que a senhora coloca, e a senhora foi capaz de, em pouco tempo, colocar um amplo programa de governo, se choca com a nossa realidade política. Boa parte do que os técnicos, entre aspas, do campo da economia recomendam aos políticos acaba não sendo seguido, embora até os políticos reconheçam, digamos, a razoabilidade desses conselhos, porque não bate com a realidade política, que é que ninguém governa no Brasil sem uma série de compromissos de todo tipo dentro do Congresso ao qual a senhora pertence. Como é que a senhora quer escapar dessa armadilha? Bom, eu comecei a minha vida como deputada estadual e antes disso eu fui 6 anos servidora da Assembleia Legislativa do Estado. Conheço as Assembleias Legislativas no Brasil e depois como prefeita eu posso falar que eu conheço um pouco ou muito das câmaras de vereadores e agora no Legislativo Federal. Então eu conheço na hierarquia as câmaras, assembleias e o Congresso Nacional e não é de agora. E sempre, e pude presenciar isso especialmente como prefeita, quando você tem um governo com alto índice de popularidade e um governo correto e ético, que não fica refém, né, de um processo de impeachment ou da mão de meia dúzia de pessoas, de parlamentares mal intencionados, você tendo o respaldo popular, você faz a diferença. No primeiro ano é preciso imediatamente, no primeiro mês, apresentar a reforma tributária necessária para tirar o Brasil da crise. Uma reforma que tribute menos do consumo, que desburocratize, que dê transparência, que dê agilidade e cause menos custo ao setor produtivo, que só com obrigações acessórias gasta algo em torno de 60 bilhões de reais por ano. Então, uma reforma tributária que faça a economia girar o mais rápido possível e lá na ponta gerar o que nós queremos, o tão sonhado emprego e recuperar a renda do trabalhador e da sociedade brasileira, vai dar a força para o presidente da República poder conversar com o Congresso Nacional nas pautas importantes. O Congresso Nacional ele é reativo, e isso é importante dizer, e é reformista, o que também é um bom sinal. Infelizmente, o atual presidente da República perdeu a grande oportunidade de fazer as reformas que o Brasil precisa. Nenhum presidente da República teve o apoio popular que o presidente Bolsonaro teve, na medida que a população brasileira elegeu o presidente Bolsonaro e deu a maior renovação do Congresso Nacional. Dos 54 senadores que foram para as urnas, só voltaram 8. Os demais foram novos. Na Câmara Federal não foi diferente. E mesmo assim, ele não teve a capacidade, com essa turma, né, com pessoas bem intencionadas, de apresentar as reformas e fazer diferente. Precisou e quis se aliar ao Centrão, alguns parlamentares que sequestraram o orçamento, né? Pasmem, o orçamento que tinha que ser público, transparente,
Hoje ele está comandado e sequestrado por meia dúzia de parlamentares e, repito, um orçamento secreto, em que o cidadão brasileiro, que é aquele que paga os impostos, não sabe, afinal, para onde está indo o dinheiro do suor do seu trabalho. Senadora, a descrição que a senhora está fazendo equivale no sentido político a dizer que o Congresso se apropriou de ferramentas de poder que não tinha 4 anos atrás. Há um número bastante eloquente a respeito do que a senhora acabou de dizer. Antes, o Congresso, ou parte do Congresso, como a senhora prefere, eu aí a apoio nessa afirmação, controlava 6 bilhões dos gastos discricionários e agora controla 40. Mas é um instrumento de poder. Como que a senhora vai recuperar esse instrumento de poder? E um dos mais graves, porque ele é financeiro, né, William? E aí, se me permitir, complementando, desses 40, 16 bi ficam na mão de um único relator que tem mais emendas individuais do que todos os senadores e deputados federais. Mas como que a senhora pretende recuperar essa ferramenta de poder? Isso é uma importante iniciativa política. Como é que a senhora quer fazer isso? Nós temos que reativar o Ministério do Planejamento e Orçamento. Esse ministério que vai dar o norte de onde nós queremos chegar em quanto tempo, com metas específicas, programa, e mostrar para o Congresso Nacional o que precisa ser feito. Por que houve o sequestro desse orçamento? Por pura inépcia ou omissão do governo federal. O governo federal não apresentava qual era o programa de governo, onde ele queria chegar, como ele queria fazer para resolver e diminuir a miséria e a desigualdade social, que também é regional das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e por aí afora. Então, a partir do momento em que nós tivemos um executivo e temos um executivo fraco, um executivo que não conhece as mazelas, os problemas do Brasil e muito menos as potencialidades. Um governo que extinguiu o Ministério do Planejamento e que não conseguiu dar efetividade para o PPA, para a LDO, é óbvio, a política não tem vazio, né? E o vazio foi preenchido pelo que, a meu ver, há de pior. Nós temos que resgatar com apoio popular, com o Ministério do Planejamento e Orçamento, fazendo com que o PPA volte a dialogar com a LDO e a LDO volte a dialogar com a lei orçamentária anual, que é a LOA. Esta é a base, e a partir daí, fora daí, não há nada. Senadora, nós falamos um pouquinho da sua pessoa, falamos um pouquinho da situação política, de como que a senhora pretende mexer com a economia, a senhora mencionou a reforma tributária, talvez a mais difícil de ser feita, por tudo que ela envolve. Eu queria ainda abordar um outro tema e entrar em questões da atualidade. Presidente, hoje, se fosse a senhora no Brasil, o que a senhora faria em relação à crise entre a Rússia e a Ucrânia? Primeiro, deixaria na mão de gente competente. Nós temos a diplomacia brasileira como uma referência mundial. Não é à toa que o ministro não é ministro, nós chamamos de chanceler, porque nós fazemos realmente temos que fazer uma diferença entre a política e o que faz o ministério, o que fazem os diplomatas. Eles é que guiam, eles é que norteiam. A primeira coisa seria escutar os diplomatas, conhecer de geopolítica e entender que essa é uma disputa que requer mais do que diplomacia, cuidado, equilíbrio e moderação. Nós não estamos só falando de uma possível guerra, nós estamos falando de parceiros comerciais do Brasil. Nós estamos falando que quando nós escolhemos um lado e optamos por um lado, nós podemos estar impactando ainda mais a economia tão combalida do Brasil. Os parceiros que compram commodities, uma das poucas coisas que ainda funcionam no Brasil, que é o setor primário, é outra questão que precisa ser revista. Eu tenho visto muito pouco nós falarmos de algo que pode fazer com que a gente volte a alavancar o setor industrial do Brasil. Ciência, tecnologia e inovação. O governo ele tem que ser digital, o governo tem que ser integrado. A gente fala tanto em reforma administrativa como se o servidor fosse o grande vilão, quando na realidade é a burocracia, quando na realidade nós não temos um governo eficiente, nós não temos uma gestão eficiente, porque a gestão é do século passado, analógico. A partir do momento que você faz um governo digital, você automaticamente enxuga a máquina pública, torna a máquina pública mais transparente, mais eficiente. Eu sei que eu acabei indo por um outro lado na sua pergunta, mas sim, acho que eu respondi. Sim, a senhora foi para o outro lado, sim. Mas acabei respondendo, né? Essa é uma questão... Acho que ainda não. Eu queria lhe perguntar de maneira muito aberta, o que a senhora acha que é o papel e a posição do Brasil na comunidade internacional?
O papel é o papel diplomático, é um papel de quem entra no processo sabendo da potência que é econômica, da potência agrícola que é, da potência ambiental que é, mas aquele que tem que saber, que é da própria essência da democracia, utilizar-se da harmonia e do equilíbrio. A partir do momento que o presidente da República escolhe ir, neste momento, embora a gente saiba que o convite tenha sido feito em novembro, ele quis dar um recado muito errado para um grande parceiro comercial que é os Estados Unidos. Senadora, vamos falar de eleição? A senhora tem uma baixíssima taxa de rejeição. Segundo as pesquisas mais recentes, ela está entre as menores. Os especialistas em leitura de pesquisas dizem que isso se deve, em parte, ao fato da senhora ter um relativo, a palavra relativa que é importante, desconhecimento, quando a gente pergunta aos eleitores em quem eles estão pensando em escolher agora no final do ano. É essa a que a senhora considera a circunstância essencial para o afunilamento dos seus concorrentes na chamada terceira via? Quem tem a menor taxa de rejeição, a senhora já ganhou. Bom, que bom, mas é sem dúvida nenhuma um dos principais fatores. Primeiro, acho que nós temos que dar o tempo ao tempo. O tempo da política é um pouco diferente numa pré-campanha. Agora é hora de nós nos apresentarmos ao Brasil. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui me apresentando através da CNN. Porque a gente não sabe, William, nós temos apenas uma bala. Nós não sabemos quem é que vai tocar o coração das pessoas, quem vai dizer aquilo que efetivamente é do interesse do eleitor, quem é que vai apresentar ao país um programa de governo que apresente soluções imediatas para a fome, para a desigualdade social, para a miséria. Deixa eu ver se aí a senhora não está cometida de um pouquinho de sincericídio. Porque a gente poderia imaginar a senhora como candidata, quando a senhora acaba de dizer não sabemos quem vai encantar o eleitor, não deveria ser a senhora? Tomara que seja, mas a minha preocupação é com o país. O que eu quero, William, é que o Brasil tenha uma opção. E jamais a opção pode ser de voltar a um passado, repito, de mensalão, de petrolão, de denúncias gravíssimas de patrimonialismo, de um governo intervencionista no domínio econômico a ponto de comprometer o setor energético, e nós pagamos essa conta, e muito menos permanecer no presente. Faltando mais de 6 meses da eleição, 8 meses da eleição, é inconcebível as pessoas acharem que tem que resolver isso no primeiro turno, numa das eleições, diria talvez a eleição mais importante da história do Brasil desde a redemocratização. Então eu participo de uma candidatura junto do Centro Democrático que quer ver nas pesquisas quem é que está à frente, na qual e quante, quem tem menos rejeição. Eu só posso dizer com muita tranquilidade, coragem eu treino, vontade de trabalhar, serviços prestados, e eu estou preparada para ser presidente da República. A senhora tem dito, quando perguntada a respeito, qual é o horizonte de tempo para que essa, digamos, aglutinação, afunilamento, cada um usa a palavra que quiser aí para dizer vai sobrar um nessa corrida. A senhora tem falado num horizonte de tempo ali em maio, a senhora mantém essa previsão que ali se deverá definir quem corre sozinho? Desde que a gente já comece a ter os encontros, o diálogo e também a federação ou o apoio oficial de outros partidos a algumas candidaturas, sim. O que não pode é ter um único movimento só em maio. O que eu digo que agora é um processo. O MDB está conversando com o PSDB e com a União Brasil. Mais difícil com o PSDB uma federação, porque ambos têm pré-candidatos, mas muito próximo dessa realidade, uma possível ou federação ou um apoio oficial do União Brasil ao MDB. Então, esses movimentos, como um jogo de xadrez, eles começam a acontecer. O checkmate, quem vai dar esse cheque, né, nós só saberemos, a meu ver, a partir de maio. Antes disso, William, é o que eu falo, é querer substituir a vontade do eleitor por uma vontade própria. Nós precisamos entender o que o eleitor quer, o que ele pensa e quem é o perfil que ele idealiza como próximo presidente da República. O Centro Democrático não pode errar, mas na minha percepção de quem faz política já há algum tempo, já estou no 5º mandato, é de que o Centro Democrático tem juízo e de que nós vamos estar afunilando em torno de um nome só. Repito, quero ser esse nome, até porque como a única mulher pré-candidata, nós não podemos ter num eleitorado eminentemente, majoritariamente feminino, não ter uma voz de uma mulher dizendo nesse momento de crise que Brasil nós mulheres queremos para o futuro e para quem queremos esse Brasil. Esse é um ponto que a senhora tem ganhado grande relevância e destaque na sua carreira política, senadora. A senhora presidiu, por exemplo, a bancada feminina no Senado, que teve uma participação importantíssima, sobretudo na CPI da pandemia, entre outros assuntos.
a sua carreira parlamentar se destaca em boa medida por esses aspectos ligados ao papel da mulher e à baixa representação dela na política. Agora, a senhora tem dito que não é vice de ninguém. Como é que fica então? Mas nada impede da gente entrar e afunilar em torno de um nome que não seja o meu e eu não ser vice. Eu não tenho plano B nesse sentido. O meu intuito é servir ao Brasil. O meu intuito é fazer com que assim que nós possamos assumir o centro democrático, nós não possamos ter mais essa chaga da desigualdade social e de 5 milhões de crianças dormindo com fome todos os dias. Quem tem como mãe que sou a consciência disso não pode se dar ao luxo de colocar um projeto pessoal acima de um projeto de país. Então, se eu tiver que ser uma mera carregadora de bandeira, lá estarei eu. E aqui falo uma mãe, uma cidadã. Eu não posso falar como política nesse momento, porque o momento do Brasil é trágico. Nós estamos tendo uma crise, não só social e econômica, é uma crise muito mais profunda, é uma crise de identidade. Nós estamos mudando a essência de uma geração com fake news, com inverdades, com intolerância, com discurso de ódio, que está fazendo com que um influenciador vá no seu blog, no seu podcast e diga, e a população ache natural, que é normal se pensar em recriar ou criar no Brasil um partido de extrema-direita, como um partido nazista. Então, passa por uma questão muito maior do que o processo eleitoral. O que está em jogo é a essência do povo brasileiro e aquilo que nós queremos para os nossos filhos. E é por isso que eu me apresentei, mesmo sabendo, William, que meu mandato termina esse ano, que eu não terei ou não teria um mandato, eu me apresento ao Brasil como pré-candidata à presidência da República. Senadora Simone Tebet, pelo Mato Grosso do Sul, pelo MDB, pré-candidata à presidência, o nosso muito obrigado do Jornal da CNN pela sua participação, à disposição de vir até aqui no nosso estúdio. Boa noite, senadora. Eu é que agradeço. Boa noite a todos.